Olá, bem-vindos ao terceiro dia da centenária Feira de Maio de Azambuja, aqui na vossa Feira de Maio TV, dia tradicionalmente dedicado ao cavalo. Bem, a propósito, vamos começar o programa de hoje com uma conversa sobre arte equestre, para a qual convidamos representantes de cudelarias e a colaboração do Centro Hípico Lebreiro de Azambuja, representado pelo engenheiro Rui Casqueiro, que irá moderar o debate. As pausas musicais serão preenchidas com a banda da ADR O Paraíso e também com a Orquestra Lusitanos. Para lançar a conversa sobre a arte equestre, convido-vos a ver estas imagens. Nobre, carismático e de sublime beleza, o cavalo por sangue lusitano é um tesouro nacional e parte integrante da nossa cultura. As suas origens perdem-se no tempo, existindo evidências de que é montado há mais de 5.000 anos, facto que prova tratar-se do cavalo de sela mais antigo do mundo. Animal de invulgar capacidade e qualidades inegáveis que alia à sua rara beleza a robustez, flexibilidade, docilidade e submissão ao cavaleiro. De sela por excelência, o cavalo lusitano é extremamente confiável e generoso. Apesar de ser usado como cavalo de trabalho, nomeadamente pelos campinos, o lusitano é cada vez mais um cavalo procurado por criadores de todo o mundo graças às suas qualidades únicas. Para identificar facilmente um puro sangue lusitano, basta conhecer alguns aspectos que definem o padrão da raça. De temperamento nobre, generoso e ardente, mas sempre dócil e sofredor, o cavalo lusitano possui andamentos ágeis e elevados, projetando-se para diante e suaves de grande comodidade para o cavaleiro. Apresenta uma aptidão natural para a alta escola, fruto da sua reconhecida inteligência, grande mobilidade e poder de concentração. É uma raça que demonstra uma forte predisposição para a monta de gineta, combate, caça, toureio, maneio de gado, etc. Como cavalo de sela e passeio, é extremamente dócil e participativo, pelo que é o cavalo ideal para quem o procura apenas para lazer. Como cavalo de saltos, é corajoso e tranquilo, o que lhe permite enfrentar qualquer obstáculo com a máxima confiança e sair para o seguinte com a mesma rapidez e elasticidade. E como cavalo de provas de resistência, tem demonstrado sempre ser um lutador nato, a sua energia não tem fim, mantendo uma velocidade constante muito apreciável. O lusitano revela-se ainda nas disciplinas equestres federadas, como dressage, obstáculos e atrelagem, e em especial equitação de trabalho, estando no mesmo patamar que os melhores especialistas da modalidade. Mas a sua grande especialidade é, sem dúvida, o toureio. Demonstrando uma coragem e uma tranquilidade únicas perante o adversário, sai para a cara do touro sem qualquer temor. É, indiscutivelmente, o cavalo de toureio de eleição, não só em Portugal, como por todo o mundo. A trote, a galope, a dançar, a ladear na cara dos touros, a saltar obstáculos ou a deliciar-nos com a sua sensibilidade e coragem, o lusitano é uma peça de arte viva que, mais do que uma importante fonte de divisas, é uma forte contribuição para a afirmação da genialidade do país no mundo. Olá, bem-vindos à Feira de Maio TV. Hoje vamos falar de cavalos e de arte equestre. O cavalo é um ex-libris do Ribatejo, sem dúvida nenhuma um ex-libris de Azambuja. Propomos-nos hoje falar da sua utilização em termos artísticos e em termos mais prática também, e temos connosco dois cavaleiros que são simultaneamente criadores de puro sangue lusitano. À minha esquerda, o Tiago Abcacis, representante da cudelaria Henrique Abcacis, e à esquerda dele, aliás, o Francisco Bessa de Carvalho, que além de criador de puro sangue lusitano, os Lusitanos da Atela, a cudelaria Bessa de Carvalho, é também equitador da Escola Portuguesa de Arte Equestre. O cavalo em Azambuja é, desde sempre, um animal venerado. Azambuja tem uma tradição de campinagem muito
significativa, muito vincada e, como é sabido, a grande ferramenta de trabalho do campino é o cavalo. Por outro lado, no passado e ainda hoje isso se nota, todas as grandes casas agrícolas ribatejanas tiveram propriedades em Azambuja e por cá passaram muitas e ilustres cudelarias. Vamos então iniciar este nosso colóquio e eu quero pôr a seguinte questão a ambos os nossos convidados. Andar a cavalo e montar a cavalo é uma e a mesma coisa? Tiago, o que é que lhe parece? Bem, se me permitem, eu vou, antes de mais, agradecer à Câmara Municipal, é uma honra estar aqui. Também tenho um grande gosto de estar aqui com vocês os dois e aqui com o Francisco Bessa de Carvalho, com quem quase que comecei a montar, montei com ele, estávamos a falar há bocadinho, tinha eu 14 ou 15 anos, e acho que também é uma honra para o Conselho, uma vez que o Francisco tem já um historial bastante grande, tanto como criador como com a experiência que teve na escola, que montou com ilustres cavaleiros, portanto é uma pessoa que, pela sua experiência, também sabe bastante. Respondendo agora à pergunta, eu acho que para se utilizar bem o cavalo, deve-se montar bem a cavalo. E em Portugal, felizmente, há algumas pessoas que o fazem, e que fazem bem. Mesmo ao nível da nossa tradição mais tauromáquica, tivemos vários cavaleiros que utilizavam o cavalo no trabalho e que eram bons cavaleiros. E campinos também há uma história grande na nossa tradição portuguesa, de vários campinos que utilizavam o cavalo com bastante segurança, com bastante saber. Portanto, eu acho que pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, se for bem feito, sim. Obrigado. Kiko, o que é que tu me dizes a este respeito? Montar a cavalo é a mesma coisa que andar a cavalo? Não é a mesma coisa, embora tudo tem um princípio e, portanto, vamos começar pelo princípio. E eu gostava de agradecer à organização da Centenária Feira de Maio e dizer o orgulho que sinto em ter sido convidado e poder falar de uma arte que tanto nos apaixona a todos e que nos leva a gastar o nosso tempo, a utilizar o nosso tempo de vida à volta deste tema. E, portanto, é uma grande alegria estar aqui e não posso deixar de agradecer à Câmara e à organização da feira. Relativamente a este tema, eu acho que tudo começa por andar a cavalo. Nós nascemos com mais ou menos propensão para montar a cavalo, mas a primeira coisa é aprender a interagir, a ligar ao movimento, a não ser um incómodo para o cavalo e, portanto, está tudo do lado do cavaleiro, juntamente com cavalos especializados para essa fase da equitação, que é aprender a ligar-se ao movimento e a não interferir no equilíbrio de uma forma prejudicial. O que é natural que as nossas contrações, fruto de medo, de desequilíbrio, de diversas reações que temos a cavalo, da interação, prejudiquem. O cavaleiro vai aprendendo a ter domínio sobre si próprio e, à medida que vai começando a ter domínio sobre si próprio, começa a montar a cavalo. Montar a cavalo já é ajudar o cavalo a fazer o que nós queremos e a perceber um código que estabelecemos com ele, ou que tentamos estabelecer com ele, que interage de uma forma muito minuciosa. Quanto mais minucioso for, mais bonita é a equitação. E, portanto, são duas fases diferentes. Andar a cavalo é o princípio de tudo. Montar a cavalo, sob o ponto de vista de equitação fina e da arte equestre, que é o tema que nos reúne hoje aqui, é já uma fase mais adiantada, mas que faz parte, tem que ser assessorada primeiro por conseguir estar a cavalo em equilíbrio, em descontração e com prazer, não é? Tem que se ter gosto a montar a cavalo. Temos, portanto, se bem compreendi, que adquirir uma técnica que nos permita interagir com o cavalo, como dizes, uma vez que a equitação é um conjunto de códigos que nós transmitimos aos cavalos por diversas vias, vocês sabem, obviamente, não sei se quem nos ouve saberá tanto,
existem ajudas de diversos tipos, as ajudas são as indicações que o cavaleiro dá ao cavalo, superiores, inferiores, da siete, há diversos tipos de ajudas. Essa técnica é indispensável para se interagir com o cavalo. Verdade, Tiago? Sim, com certeza. É como qualquer arte, a gente tem que dominar a técnica. A técnica é como as outras artes, quando começamos parece serem coisas muito complexas e complicadas, e depois o saber, o que eu tenho descoberto cada vez mais está em conseguir simplificar aquilo que é cada vez mais complicado, e demora anos e nunca chegamos lá. Nunca chegamos verdadeiramente lá, como qualquer arte, mas é uma técnica que se aprende, e uma coisa que a minha experiência me diz é que a gente aprende de muitas fontes e de muita gente, às vezes de pessoas que a gente nem estava à espera, e conseguimos aprender, pessoas que utilizam o cavalo de maneiras completamente diferentes ou para outros fins que não aqueles que a gente dá prioridade, e depois trazem algo novo que a gente não sabia que era exatamente assim, e afinal tem uma grande utilidade. Porque sim, a técnica é fundamental, tanto aqui como nas outras artes que eu conheço. Subscrevo totalmente aquilo que dizes. Aliás, costumo dizer, ou costumava dizer aos meus alunos, que a equitação começa por ser uma técnica que se aprende. Mas depois, para se passar da técnica a algo mais, há que ter talento. E aí é que eu vos pergunto, estamos a falar de arte equestre. Arte porquê? Kiko? Arte é uma pretensão que nós temos, é conseguir criar com o cavalo um elo que nos faça parecer estar tão ligado que comungamos da mesma vontade. E, portanto, ou seja, é o tal passo adiante da técnica. É a interação, o binómio junto de uma forma quase imperceptível, porque só se percebe só se vê um movimento e uma vontade. Não há, digamos que, resistências por parte do cavalo, porque percebeu o código e porque está preparado para executar o que foi pedido. Portanto, aí entra a parte que o Rui disseste há pouco, e muito bem, que é a questão de haver algum talento também, para poder definir-se bem o momento e a intensidade da ajuda, que permite ser uma ajuda, na verdadeira acessão do termo, que nós usamos na equitação, que é ajudas. O que se pretende é ajudar o cavalo a perceber os exercícios que queremos que ele execute, que têm como finalidade a preparação e a compreensão. Primeiro a compreensão, os cavalos têm que perceber o que nós queremos, e depois têm que fazer ginástica de forma a serem capazes de executar o que lhes pedimos. E eu recordo-me sempre das palavras do Dr. Guilherme Borba, diretor e fundador da Escola Portuguesa de Arte Equestre e meu mestre durante muitos anos, dizer, olha, nunca desangues com o cavalo, porque se ele não fizer o que tu queres, ou é porque não percebeu, ou porque ainda não está capaz em termos de desenvolvimento físico. Se tivermos essa atitude relativamente à interação que queremos estabelecer com o cavalo, estamos sempre a caminhar num sentido correto. Uns mais depressa, porque têm mais talento, outros mais devagar, mas a verdade é que vamos no caminho de uma equitação civilizada, que eu acho que faz parte da arte, não é? A arte é o bem-estar de todos, e é o bem-estar não de uma forma acomodada, mas de uma forma que tem ambição, mas que tem respeito pelos outros seres vivos e consequentemente, pela equitação civilizada, que é o apanágio da equitação em Portugal. Nós temos tratados de equitação do Rei Dom Duarte que falam sobre equitação civilizada, já falam sobre a interação do homem com o cavalo, como é que deve ser feita, e, portanto, já há o respeito pelo outro ser vivo. E, portanto, nós temos a sorte que em Portugal isto seja bastante comum. É uma coisa que aparece pelo território quase todo, e na zona do Ribatejo ainda mais, porque é berço de uma grande parte das esquadrilharias portuguesas, e, portanto, faz parte do ADN das nossas populações, e todos nós vamos às feiras, à Feira de Maio da Azambuja, à Feira de São Martinho, na Golgã, e às outras todas que existem em Portugal, e vemos episódios muito bonitos de equitação. É evidente que nem toda a gente está no mais alto nível, a todo momento, mas também faz parte do processo de aprendizagem, perceberem que o caminho tem que ser o caminho da interação e da interajuda, do cavalo poder perceber bem o código que se estabeleceu
e, consequentemente, a coisa ser, de facto, artística. Há momentos melhores e momentos piores, mas a verdade é que é do ADN do português ter uma equitação com alguma arte. Eu gostava só de acrescentar uma coisa, posso? Claro, Tiago, com certeza. É porque estava-me a lembrar de uma conversa que tive com um guitarrista que diz que os acordes do fado são muito parecidos, são todos os mesmos, mas há uns guitarristas que são muito melhores que os outros, porque é a maneira como agarram as notas. É isso que faz com que isto seja uma arte, porque há muitos cavaleiros, ou alguns cavaleiros capazes de fazer o piafé, as passagens de mão, os ladeados, as piruetas, mas há uns que fazem de uma maneira mais bonita, mais nesta... talvez. Não, a gente não vê as ajudas, não é? Aliás, Nesta descrição das ajudas, muito obrigado. A tal coisa que a gente quer do centauro, não é? Daquela... aquela figura mítica Essa do figura centauro, mítica. a união íntima entre o homem e o cavalo. E se há, de facto, técnicas que nos ajudam a chegar lá, que nos ajudam a ter uma melhor posição a cavalo, uma melhor comunicação com o cavalo, depois também há uma sensibilidade que uns têm mais que outros. Exatamente. E é isso que diferencia os cavaleiros, mesmo se bons, dos cavaleiros artistas. É a minha opinião, pelo menos, que concordam ou não? É meu entender, há imensos cavaleiros que são tecnicamente muito perfeitos, mas que não são os cavaleiros artistas, não são aqueles que põem mais alguma coisa para além da técnica, da execução correta da técnica. 100% de acordo, mas é assim em todas as artes. É assim em todas as artes. Em todas exatamente. as artes é assim. As pessoas exímias são raras. Exatamente. Daí a arte não ser uma coisa tão acessível como nós gostaríamos. Pois, exato. Não é tão acessível porque não é quem quer, é quem consegue. É quem nasceu para. É quem consegue. Agora, há um facto, é que há todo o desenvolvimento de uma técnica que permite aproximar-nos disso. Sim, sim. E às vezes a boa compreensão dessa técnica e a boa execução dessa técnica leva cavaleiros que eram mais tecnicistas no início da sua vida profissional ou amadora, mas da sua vida de cavaleiros, a desenvolverem também um talento muito próximo da arte equestre e com desempenhos muito bonitos. E cá em Portugal eu acho que isso é muito, muito popular. Às vezes até se tivéssemos um bocadinho mais de técnica, porque há gente com muito talento, ainda íamos mais longe. Eu acho que é o ADN do Portugal. Eu acho que tem muito a ver com a domesticação do cavalo. Há várias teorias e entre elas fala-se que a domesticação do cavalo veio a seguir à última glaciação, à volta do Mediterrâneo, foi-se afastando. Foi as zonas onde sobreviveram os animais durante a glaciação, onde havia ainda alguma pastagem. E isso teve a ver depois com a domesticação e com o desenvolvimento da interação entre o homem e o cavalo. Depois tudo isto fica nos genes tanto dos homens como dos cavalos, porque depois isto interage. O cavalo que é propício para a equitação fina, para a equitação artística, tem que ser um animal também com uma aptidão e uma entrega, uma predisposição para servir para isso. E esses animais, eu penso que fazem muito parte do cavalo, do ADN também do cavalo lusitano. As coisas não são por acaso, há um nascer e um aparecer que é feito pela utilização, não é? Pela interação constante, secular ou milenar mesmo, do homem e do cavalo. E depois, o que é engraçado é que estas teorias são desenvolvidas desde há muitos anos a esta parte por os grandes teóricos e zootécnicos e tudo isso, mas depois o mais interessante é que à medida que se vai evoluindo na técnica científica, vai-se comprovando que há uma série de relações com o cavalo lusitano atual. Recordo-me há uns tempos que descobriram que o ADN mitocondrial ainda existia em algumas éguas lusitanas da atualidade. Isso é do ADN de éguas milenares. Isso é uma coisa fantástica, quer dizer, começa a dizer assim, esta teoria tem de facto algum fundamento. Tem um substrato fisiológico, neste caso, que explica. Aliás, a glaciação trouxe ou concentrou na orla do Mediterrâneo não só o cavalo, como os antepassados do toiro bravo, os auroques.
e nasce, muito provavelmente, é a opinião dos eruditos que se preocupam com essa matéria, que terá sido daí que nasceu a aptidão dos povos mediterrâneos para o toureio equestre. Faz todo o sentido. Faz todo o sentido. Faz todo o sentido. O que referiu há bocado, e com toda a razão, o cavalo para poder corresponder às exigências do cavaleiro tem que estar preparado para isso, não só psicologicamente, como também fisicamente. O toureio equestre, em vosso entender, é parte integrante da arte equestre? O toureio a cavalo. O toureio a cavalo, claro, o toureio equestre. Eu acho que tanto para montar a cavalo e fazer os exercícios de alta escola, como para torear, que é uma coisa talvez não, é muito espetacular também, há uma abordagem que é a abordagem de fazer bem e de respeitar o que se está a fazer, e há outra abordagem que é fazer menos bem. Quando é bem feito é lindo, não é? É uma coisa inesquecível. Quando se vê uma boa lead, é inesquecível. Quando é mal feito, esquece rapidamente. tal como uma má apresentação de um cavalo. Mas, Kiko, na sequência daquilo que dizias e até desse fenómeno fisiológico que referiste, será que não será que o toureio a cavalo está na base da equitação de escola que hoje se pratica? Eu acredito que tenha uma interação muito grande com a equitação de escola, mas porque o toureio foi talvez das formas mais iniciais de treinar os cavalos para a guerra. O cavalo era utilizado nas praças para treinar e para picar os touros, mas principalmente para treinar a mobilidade e a equitação à gineta, que se praticava cá em Portugal e que se pratica cá em Portugal. E essa mobilidade que o cavalo toureio tem que ter é baseada na arte equestre. A mobilidade do cavalo toureio pode vir de um virtuoso, que acontece, penso eu que aconteça, não sou um especialista em toureio, infelizmente, gosto muito, vou assiduamente às praças e sou sensível ao que é muito bonito, e fico muito triste quando as coisas não correm bem, porque não acredito que haja nenhum interveniente que queira ir para não brilhar, todos querem brilhar, mas as coisas nem sempre saem como desejamos, não é? E, portanto, temos de perceber que há momentos melhores e piores, mais bem montados, menos bem montados, e o mesmo acontece com os cavalos. Há cavalos que têm uma naturalidade no toureio, há linhas que são dotadas para o toureio. E esses cavalos fazem as coisas de uma maneira mais intuitiva, mais artística, naturalmente. Mas também há toda uma equitação que permite cavalos que têm suficientemente talento, tem que haver algum talento sempre, poderem ser bons cavalos de toureio. E isso baseia-se em quê? Baseia-se na mobilidade do cavalo que é treinado dentro da equitação da gineta, da equitação que pretende que o cavalo aprenda a fechar o seu centro, a fechar o seu corpo, criar raça mulher no seu corpo, aproximando o seu centro de gravidade, ou seja, ganhando uma elasticidade no dorso e nas articulações e em toda a parte muscular, que lhe permite ter uma mobilidade muito grande, lateral, para diante, para trás, quer dizer, ficam quase, eu costumo comparar um cavalo que está bem posto em arte equestre e que se pode manifestar na equitação de toureio, a uma bola, estar a cavalo numa bola uma bola que tenha toda a mobilidade para diante, para trás, para o lado, conseguem estar com uma flexibilidade e uma capacidade de se movimentar em todos os sentidos, porque estão reunidos. E o estar reunido dá uma atividade e uma mobilidade que permite torear. Os que têm um talento bestial e se tiverem tido uma escola também muito bem fundamentada e muito bem preparada, vão ser os super craques da história do toureio, é aqueles que nos levam a encher as praças. Se forem animais com menos talento, às vezes têm dias também maravilhosos, outras vezes menos bonitos, porque têm que estar no seu dia, como aliás também os artistas têm que estar nos seus dias, mas quando corre bem é de facto uma coisa empolgante e muito bonita. E sem dúvida nenhuma que para mim é arte equestre. Aliás, é a arte equestre levada quase ao extremo,
porque é o momento da verdade. Ali o cavalo, o que não tiver uma aptidão grande para a tauromaquia, diz ao ensino que se vai embora, que ele não quer é ser agarrado pelo touro, não é? Enquanto que o cavalo que tem a aptidão natural e que tem um mestre em cima dele que soube levá-lo a acreditar nas suas capacidades, é um cavalo que se vai expressar e que vai ter momentos de beleza, faz com que uma coisa que até pode ser encarada de uma forma um bocadinho bárbara, passe a ser uma coisa artística. Que eu acho que há pouca gente que consegue aceitar isto como uma coisa artística, mas é uma pena, porque a vida é feita de todas as nuances que há, de cores e de sentimentos e tudo, e faz parte da vida, e é muito bonita a equitação e o toureio, quando há harmonia entre o cavalo, o cavaleiro e o touro. É uma beleza. Tiago, na linha do que o Kiko disse, acha que a mais complexa disciplina equestre é mesmo o toureio a cavalo? Ui, não. Não? Acho que não se pode categorizar as coisas dessa maneira, porque se nós fôssemos perguntar isso ao mestre Nuno Oliveira, que nunca toreou, por exemplo, ele se calhar, ou pelo menos eu, olhar para o mestre Nuno Oliveira, pensaria, bem, isto também é muito bonito, isto também deve ser
Se bem que ele fazia as coisas tão simples, tal como o toureio a cavalo, quando é bem feito, também aquilo parece tudo tão simples. Eu queria era pegar um bocadinho no que o Kiko disse há bocadinho e na sua pergunta de há bocadinho, que tinha a ver com a preparação física dos cavalos. De facto, tudo isto para correr bem, todas estas... montar bem a cavalo, fazer bem as coisas, tem uma técnica. A técnica é muito complexa, porque tem que se aprender e demora o tempo que demora, ou não tem complexidade nenhuma quando a gente se apercebe que afinal as coisas são simples. E depois aquilo é bonito é quando sai simples, não é? Quando sai. Mas a única maneira de sair simples e fácil é quando os cavalos de facto têm uma condição física de atletas. Uma das coisas mais importantes das coisas saírem bem é dar condições físicas e mentais ao cavalo para as coisas correrem bem. Houve uma fase que isso estava a ser um bocadinho... parecia que estava a ser um bocadinho esquecido aí nos sítios onde a gente às vezes via montar, mas hoje em dia acho que as pessoas já estão outra vez conscientes que é preciso essa parte antes de começar a ensinar os cavalos, senão os cavalos fazem as coisas de uma maneira apressada. Aliás, ainda nesta linha, e há bocadinho também estávamos a falar na diferença, ou abordámos mais ou menos a diferença dos nossos cavalos para outros cavalos, que os nossos cavalos são capazes de se mexer nos passos curtos e têm uma agilidade. Aptos para se chamar de equitação curta. Exato. No outro dia eu estava a ter uma conversa com o meu irmão sobre isso, que eu acho que é interessante e que vou repetir. Estávamos a conversar sobre a diferença entre uns cavalos que a gente tem que ensinar a andar devagar, porque a tendência deles é para andar depressa, e outros cavalos que têm uma tendência para andar devagar e que às vezes até ficam um bocadinho atrás das nossas ajudas e que a gente tem que ensinar a andar depressa primeiro. E aqueles nossos cavalos que têm a sensibilidade e que têm mais capacidade para se ensinar nessa arte e também se depois tiverem capacidade física também para terem andamentos maiores, a gente tem que os ensinar primeiro a andar devagar. E talvez essa abordagem seja a abordagem que primeiro nos distingue como cavaleiros de outros tipos de equitação que existem por esse mundo fora, que têm cavalos um bocadinho mais pesados e que precisam de os pôr a andar mais para diante. Com isto eu não quero desvalorizar o andar para diante, porque os nossos cavalos todos têm que andar para diante, mas andar para diante não tem nada a ver com andar devagar ou andar depressa. Pois não. Pois não. Muito bem. Então, mas nessa linha, e pensando na comparação com outras raças que se usam nomeadamente na dressage e que são os grandes campeões dos grandes prémios de dressage, será que o puro sangue lusitano é de facto o mais apto para a equitação de arte? Essa pergunta é para mim? Pode ser, mas eu vou fazê-la, eu vou repeti-la Vai ser para os dois. Eu li uma vez estou-me a tentar lembrar do autor, mas é um autor clássico, não sei se era o Podaski mas era um autor clássico que disse: eu já encontrei, nem sei se não era o Nuno Oliveira, mas acho que não, acho que era um da escola. Podaski. Acho que era o Podaski. Eu já encontrei bons e maus cavalos em muitas raças. Isto é verdade. Hoje em dia, então, que há uma melhoria da qualidade dos cavalos nas raças mais utilizadas no ensino, há muito bons cavalos capazes de fazer interpretações artísticas lindas por esse mundo fora, nas várias raças, e eu não me atrevo a dizer uma coisa dessas. Agora, que o nosso cavalo tem, de facto, uma empatia com o cavaleiro, que eu, quando monto cavalos de outras raças, não sinto,
e que aprende o bom e o mau, mas o bom, quando o cavaleiro, quando a abordagem é positiva, está sempre a aprender, isso é verdade. O nosso cavalo dá um prazer montar que eu não tenho tido com outros cavalos. Depois, cada um na sua... O bom cavaleiro depois tem que tirar o melhor dos cavalos e é aí também que está... Quando os cavalos são bons, e há-os em várias raças, que está a beleza da equitação. Kiko, o que é que achas? É isto? É tal cabeça, como nós chamamos, como nós dizemos, que o lusitano tem e que outros não têm, que o faz diferente? Ou há outros que também têm boa cabeça? Eu acho que o que faz a diferença é mesmo a atitude do cavalo e a sua montabilidade. No cavalo lusitano é mais comum encontrar a montabilidade como uma constante. Não é em todos, como é evidente, há exceções, mas a montabilidade está no seu ADN também, devido à tal história toda que falámos há pouco. As outras raças também têm cavalos com alguma montabilidade, principalmente porque têm formas de seleção muito diferenciadas da nossa. Existem no mundo, no cavalo de sela, duas grandes linhagens de cavalos de sela. O cavalo puro sangue, que é selecionado dentro de um studbook fechado, que é o caso do cavalo puro sangue lusitano, do puro sangue inglês, do puro sangue árabe. E depois existe os studbooks abertos, os chamados warm bloods, que são misturas de cavalos de sangue frio, normalmente do norte da Europa. São cavalos mais pesados, com mais dimensão, com passadas grandes, com uma constituição atlética mais avantajada, misturados com cavalos de sangue quente, muitas vezes por sangues ingleses, para lhes dar rapidez e mais atletismo no aspecto de finura. E que acabam por ser os nossos grandes concorrentes no mundo do cavalo de desporto, no cavalo de ensino. São os warm bloods e os lusitanos, que estão hoje em dia a despicar muito os lugares cimeiros. É claro que quem gera um livro, um studbook que está fechado dentro de si, de um determinado universo de animais, tem umas limitações em termos de refrescamento e de ir à procura de genes que lhe façam falta. Tem que conseguir identificar onde é que vai buscar isso, seja à massa genética de cada cavalo, seja ao modus faciandi do criador. E nós assistimos em Portugal a um aumento da dimensão dos cavalos brutal, a um aumento da qualidade dos andamentos enorme, sem sairmos do puro sangue lusitano, sem sairmos do tal livro fechado. E isto devido a quê? Porque passámos a criar melhor, em termos alimentares, em termos sanitários, e também passámos a identificar com mais rigor os animais que eram interessantes, sob o ponto de vista genético, para uma determinada evolução. E, portanto, ao fazermos isso, estamos a aproximar-nos de um cavalo mais desportivo. Os cavalos alemães, ou os cavalos holandeses, os cavalos dos tais studbooks, warm blood, partem do extremo oposto. Um cavalo pesado, cruzado com animais mais finos, dos tais studbooks fechados, que chamamos por sangue, consequentemente são os animais de sangue quente, e têm uma vantagem em relação a esta nossa forma de trabalhar, que é serem possíveis de misturar com qualquer um dos outros cavalos de puro sangue, desde que sejam aceitos pela Comissão Técnica. Portanto, isto é ter os lusitanos e os outros cavalos barrocos todos que existem, mais os puro-sangues ingleses e árabes, à disposição, à distância da vontade de uma Comissão Técnica que vai dizer este animal é um melhorador para esta raça ou não é um melhorador para esta raça. E ao fazer isso, aproximam-se rapidamente da nossa montabilidade, sob o ponto de vista da possibilidade de ter a montabilidade. Depois, eu digo isto sempre, a parte mais rica do cavalo lusitano é a sua montabilidade. Porquê? Porque está no seu ADN de milhares de anos de seleção como cavalo de sela e, consequentemente, é uma coisa que está mais fixa do que quando fazemos F1s. Os F1s, como todos sabemos, muitas vezes, entre um cavalo desses, o warm blood e um lusitano, pode ser um animal excepcional. Nada nos garante que o filho desse F1, desse produto, vai trazer as características de um dos lados definitivamente. É preciso depois conseguir tentar fixar isso. E isso faz parte da magia de criar cavalos, é identificar quem é que transmite, quem é que não transmite. Mas é menos difícil quando trabalhamos num puro sangue, porque está mais fixa essa característica. Isto é uma interpretação de um homem apaixonado por equitação e por cavalos e pela equitação principalmente, e portanto acho que esse património é o património mais
rico que a raça tem. Eu recordo-me nas longas tardes que tínhamos de falar de cavalos e de montar a cavalo e de andar de volta das éguas e a inscrever animais e isso tudo, com o Dr. Guilherme Borba, uma das coisas que dizia é que no futuro as raças vão se parecer todas muito umas com as outras, porque todos procuramos uma espada bem dimensionada, bem orientada, todos procuramos um dorso também bem dimensionado e bem orientado e sobretudo flexível. E por aí fora, portanto, o corpo do cavalo vai se parecer muito entre todas as raças, o cavalo bom, de sela. O que vai depois distinguir um bocadinho o cavalo lusitano é as extremidades, é a parte um bocadinho mais barroca do cavalo, o ser arredondado nas extremidades e o ter movimentos também com mais flexão. Mas até isso os cavalos Warm Blood estão à procura de ter. Cavalos mais arredondados, com mais propensão para a parte do raçamelé, daquilo que lhes dá depois a nota artística. E, consequentemente, isto aproxima-se. E nós, portugueses, acho que devemos, portugueses e apaixonados pelo lusitano, que isto hoje em dia é uma raça completamente mundial, com muita gente pelo mundo fora que gosta tanto do cavalo lusitano como muitos dos portugueses, e, portanto, acho que uma das coisas que temos de defender é a identidade da raça, e por isso eu ser um grande adepto dos concursos de modelo e andamentos, porque acho que é um bom momento de reflexão e de pôr em causa as nossas convicções, olhando para o que os outros nossos colegas fizeram e conseguiram ou não, com determinadas linhas e com isso tudo. E, portanto, não deixarmos que a identidade da raça desapareça. Porque a identidade da raça é de facto o que nos vai distinguir do resto do mundo. Eu costumo dar do mundo zootécnico, evidente. Eu costumo dar o exemplo do Volkswagen Beetle, que começou em 1940 como o carro do povo, aquele carocha, e hoje em dia há o Beetle. E a gente diz assim, isto vem daquela linha, isto tem a identidade daquele carro. E nós temos que fazer que o cavalo lusitano chegue e esteja, como está, graças a Deus, nesta época, com grandes qualidades, como tem a maior parte desses cavalos de desporto que falamos, mas com a identidade assegurada, como o Beetle tem relativamente ao seu antecessor. E, portanto, acredito que esta raça é mesmo feita para a montabilidade e que a nossa alteração maior é como os treinamos, como os criamos, como os selecionamos, toda esta interação entre homem e cavalo ser maximizada. É isso que eu acho que vai fazer a grande diferença. Porque a questão da dimensão deixou de ser um problema quando, olha, recordo-me quando comecei a comprar uma égua Visconde dos Olivais, ao Eduardo Veiga do Araújo, e essa égua tinha pai 1,58 m ou 60 no máximo, e deitar-lhe um cavalo chamado Malmequer, com o ferro Núncio, pai do Gamão, do Paulo Caetano. Conheci-me bem e andei a cavalo nele. Pronto. Deitar-lhe esse cavalo, também não era propriamente um gigante, era um cavalo de 1,62 m ou coisa que vai, não sei, não tenho a certeza do tamanho, mas não era um gigante. E a primeira coisa que me aconteceu, como eu estava com aquela ansiedade de um tipo novo, queria criar, tratei tudo como eu achava que devia ser. E o cavalo, saiu um cavalo com 1,70 m. Eu digo, mas onde é que ele foi buscar 1,70 m? É impossível. Geneticamente estava lá dentro. Não se manifestava porque não tinha tido todas as condições para. Se isto é bom ou mau é outra questão. Agora, o facto é que nós, criadores, temos que dar a oportunidade aos cavalos de eles manifestarem as suas características, o seu potencial genético. E depois temos de selecionar em função disso. Não é? Mas eu acho que tens carregadas de razão, mas há uma questão que eu nesse campo eu gostava de levantar. Não será tempo de vocês, e vocês estão ambos em ótima posição para isso, são ambos codoleiros e associados à APSL, não será tempo de rever o estalão da raça lusitana, nomeadamente em termos de altura ao garrote? Porque muitos criadores, cada vez mais, vão preferindo cavalos que passam o estalão consignado a altura consignada no estalão. O padrão da raça não diz que tem uma altura. O padrão da raça diz que tem entre isto e isto, o normal. Mas pode haver animais a distinguirem-se para cima e para baixo. Que a raça evoluiu no tamanho, evoluiu, mas eu acho que tem muito a ver com esta questão do modus faciandi, não é? Sim, nós selecionamos... Sem dúvida nenhuma, mas ainda à procura dos cavalos que aparecem com maior dimensão e estando visto que esses cavalos têm não só aceitação no mercado, como conseguem bons resultados em provas, então porque é que não se acerta o estalão, porque é que não se define, não se põe lá, que podem ter, por exemplo, 1,70 m?
Eu acho que não é preciso pôr, porque também não há nada que diga que não se pode ter. Há ali uma liberdade grande 1,55 relativamente a para as isso. fêmeas e 1,60 m para os machos. Eu acho que isso não é minimamente a realidade atual. Pois não. Agora, a É necessidade isso de que eu digo. oficializar isso, para mim, é relativa, porque o que é preciso é que o cavalo, quando cresce, não perca a harmonia. E, portanto, podemos oficializar isso dizendo que pode ter até 1,70 m, mas o que é que interessa? Eu também já vi uns com 1,58 m, que eram maravilhosos cavalos, e outros com 1,70 m, que eram maravilhosos cavalos. O padrão da raça, em relação ao tamanho, é tão abrangente. Quer dizer, não é, aliás, para mim, não é nada. O tamanho não é o que define uma raça. O que define uma raça é a aptidão. E depois as tais extremidades que dão uma identidade. Mas a montabilidade é o que é realmente o essencial de uma raça de cavalos, para mim. Oh, Rui, e não é só isso. Se me permites, só dizer mais uma coisa. Não, Agradeço. Com certeza. De facto, há alguns cavalos no ensino e não são todos, há alguns cavalos no ensino que são 1,70 m ou com um bocadinho maiores. Que até tem uma certa piada, porque quando a gente vai, aqui há uns tempos fui à Alemanha ver vários cavalos, perceber o que é que eles faziam. Os cavalos com 1,70 m diziam que eram pequenos. mas isso é um detalhe que não... Mas quando a gente vai ver a média das alturas dos cavalos dos lusitanos, não está assim tão diferente do que está definido no padrão da raça como apenas como referência. Esqueci da palavra. Eu acho que pode haver uma certa clarificação, mas que acho que já não é necessário. Podia ter havido uma certa clarificação na altura, quando começámos a criar melhor. Aquilo que o Francisco disse é verdade. Nós, a dada altura, a partir da década de 90, começámos a criar muito melhor. E foi um processo que demorou muito tempo e que foi a década de 90 e ainda está a continuar. Ainda há muitos criadores que também ainda estão a tentar melhorar. Olha, eu estou a tentar melhorar e todos estamos a tentar ainda melhorar muito. Mas isto começou, esta tentativa de atingir o potencial dos cavalos, não foi assim quer dizer, genericamente não foi assim há muito tempo. Havia um ou outro que tentava, mas genericamente não foi há muito tempo. E é normal que os cavalos tenham melhorado dentro do seu potencial em várias características. Antigamente, se calhar, cavalos que tinham boas notas no dorso e que a gente vê as fotografias com pontuações enormes, hoje tinham pontuações de certeza mais fracas quando fossem avaliados, porque são comparados com uma referência melhor. E a altura ao garrote é o mais evidente. Portanto, é o que estamos a falar agora. Mas então tínhamos que falar de muito mais coisas, porque o cavalo, dentro do padrão da raça, melhorou muito e a avaliação teve que subir para cima. Acompanhar essa Teve que evolução. acompanhar e exigir para cima. Mas a minha... Exigir para cima não em altura, em qualidade. Em qualidade, com certeza, não. Mas a minha questão é precisamente essa, E é em adequar, altura, adequar só acabar, o já padrão estou da a falar. raça àquilo que é a realidade atual. Mas em altura, para mim, o que continua a ser super importante e que nunca pode ser esquecido é o equilíbrio do cavalo. O que o nosso cavalo tem, que é fundamental, é um equilíbrio natural. Tem um equilíbrio natural genético, que vem de trás, etc. Se nós, ao darmos altura ao cavalo, lhe tirarmos o equilíbrio natural, isto é que foi uma discussão que ainda hoje... Eu tive também uma vez uma conversa com a Kira Kirkland, que nos ajuda bastante ainda hoje, que disse, os cavalos pequenos também podem ser bons, mas têm que ter muito mais força. E eu pensei, está bem, mas os cavalos grandes, eu não me atrevi a contrariá-la. Mas pensei, os cavalos grandes têm que ter muito mais equilíbrio, tem que haver aqui, não podemos esquecer isso. Portanto, um bom lusitano equilibrado, que ela saber se tem 1,58 m ou 1,70 m. Pois.
Compreendo a vossa filosofia e a ideia subjacente. Ó Rui, o padrão da raça, tendo sido já escrito há muitos anos, continua a ser muito atual e continua a ser muito universal, porque é o padrão da raça de uma raça de cavalos de sela, que é aquilo que nós propomos fazer com os nossos cavalos. E por isso eu subscrevo as palavras que o Dr. Guilherme Borba tinha quando dizia que as raças iam se parecer, as raças de cavalos de sela iam se parecer muito umas com as outras e que tínhamos de preservar a identidade da nossa. Portanto, esta guerra do preservar a identidade não é propriamente uma coisa em vão, é mesmo o termos a nossa marca bem visível, porque a função hoje em dia já é internacional completamente. Porque a equitação, agora desviámos-nos um bocadinho da arte equestre e falámos um bocadinho mais do desporto, mas o desporto, quando bem feito, também é uma arte, é uma beleza. Aliás, há nota artística, não é? E, portanto, há aqui toda uma interação. Não é possível delimitar os mundos a uma coisa ou a outra. Eu digo que sou cavaleiro da Escola Portuguesa de Arte Equestre e tenho o orgulho de estar lá desde 1984. E vi a escola formar os 4 últimos cavaleiros olímpicos portugueses. E se havia coisa que a escola não tinha como pretensão era criar cavaleiros olímpicos. A escola queria ensinar pessoas a montar a cavalo e a executarem a arte equestre de uma maneira erudita. E quando bem feita, deu origem a tanta coisa que até cavaleiros olímpicos deu. E não foi um, por acaso foram os últimos 4. Quer dizer, isto é muito bonito e é dizer, há aqui um papel que não é tão fechado entre o toureio, que falámos há bocado, agora o desporto, e a arte equestre como base disto tudo, no fundo, o saber montar a cavalo. Por onde começámos a nossa conversa, da diferença entre andar a cavalo e montar a cavalo. E a propósito de montar a cavalo, vocês que são ambos cavaleiros, qual é, para cada um de vós, o mais difícil de conseguir obter em equitação? Qual é aquela coisa que custa mais a atingir? Qual é a grande dificuldade da equitação? Isso é uma pergunta que envolve uma data de perguntas, uma data de respostas. Não há nada que seja o mais difícil. A equitação é a sublimação do homem e do cavalo chegarem a serem só um. E isso é uma coisa muito rara. Tem momentos em que isso acontece, ou que estamos próximos disso, que são realmente muito gratificantes, mas o que é realmente difícil é fazer essa junção, a tal imagem do centauro que faz com que seja só um, aquele binómio seja só um. E, portanto, é essa ligação em que está a ver a técnica e o equilíbrio e a ligação ao movimento e a percepção da sensibilidade do cavalo e da disposição do cavalo naquele dia tem que estar muito apreendida pelo cavaleiro para poder conduzir as coisas dentro do grau de capacidade de cada momento. E, portanto, não há uma coisa, há um objetivo que é comungar da mesma vontade, digamos assim, durante os exercícios de equitação. O tempo urge e eu tinha muitas coisas ainda para vos perguntar, mas não quero deixar que o Tiago sem responder a esta pergunta. Olha, eu vou recordar as palavras do Lafões no preâmbulo do livro dele, que diz que, e era um cavaleiro extraordinário, que dizia, também nesta linha, que 1 ou 2 vezes na vida sentiu que o cavalo adivinhava os pensamentos dele. Isso é o objetivo máximo. E a outra parte que é difícil às vezes de viver com ela é que temos que ter uma humildade enorme, temos que perceber que isso acontece só muitas vezes. E que é por nossa causa, não é por causa do cavalo. É sempre por nossa causa. Além de serem cavaleiros, são ambos criadores. Qual é a sensação de ver um cavalo do vosso ferro evidenciar-se na disciplina que foi destinado? A que o cavaleiro que utiliza o destino, seja torear, seja grande prémio, seja outra coisa qualquer. O que é que sente um criador nesse momento? É um grande orgulho, nós trabalhamos para isso. Há uma felicidade normal quando se vende um cavalo para uma pessoa
que vai utilizar bem o cavalo, mas há uma felicidade muito maior quando a gente vê o cavalo depois a aparecer, a satisfazer aquela utilidade com sucesso e, e é inevitável, qualquer pessoa gosta de sentir que o seu trabalho é recompensado, não é? Que tem um bom resultado. Kiko, o que é que me dizes? Sou um privilegiado. Tive a sorte de começar com uma eguada muito... com uma base numa eguada muito antiga, que é a eguada do Eduardo Veiga de Araújo, Visconde dos Olivais, e de ter cruzado ao longo da vida de criador com diversos cavalos, a veigar muito, a trazer mais o cavalo mais a linha da Garendo que havia dentro da raça lusitana e Andrade, e ter conseguido com isso fazer alguns cavalos que se distinguiram, e tivemos a sorte de... o primeiro cavalo que veio a ser uma coisa muito boa internacionalmente foi o Soberano, com o Ferro Borba, mas que foi ao Campeonato do Mundo, à Normandia, em 2014, e foi o cavalo mais bem pontuado da equipa portuguesa, fez quase 70%, o que foi bastante bom para a época. Nós gostaríamos de mais, é evidente, mas já foi um começar a desbravar caminho. E em 2018 levar já um do meu ferro, chamado Xenofonte, e propriedade de uma grande amiga nossa, que é a doutora Paula Lemos Figueiredo, que foi aos Jogos Equestres aos Estados Unidos e que também correu bastante razoavelmente a sua prestação. E, paralelamente a isso, ter vendido 2 cavalos para a Inglaterra, para 2 cavaleiras que já conhecia de longa data, que sabia que eram ótimas cavaleiras, e terem ambas feito parte da equipa da Inglaterra de equitação de trabalho no Campeonato do Mundo. E tanto a Alexandra com o Épico como a Oli com o Esparta terem tido ótimas classificações. Inclusive a Oli com o Esparta ter sido 6º no Campeonato do Mundo de Equitação de Trabalho, o que é muito honroso. Portanto, ao longo desta vida, na parte funcional do cavalo, estes foram os poentes assim mais evidentes. Depois, na parte de modelo e andamentos, houve uma série de classificações que eu atribuí o sucesso a várias coisas, mas principalmente a esta nossa preocupação de desenvolver a capacidade atlética dos nossos cavalos e equestre dos nossos cavalos, sem perder a identidade racial, que nos concursos de modelo e andamentos é a principal prioridade. É dizer, vamos lá ver, vamos melhorar a parte funcional, sim senhor, mas não vamos afastar-nos do nosso padrão, da nossa identidade. E eu acho que essa é a grande utilidade desses concursos. Eu tinha aqui várias perguntas para ambos, mas tenho uma que é exclusivamente para o Kiko, o Tiago vai-me perdoar, mas eu vou mesmo querer, por curiosidade própria, fazer esta pergunta ao Kiko. Cada vez que tu te fardas para um espetáculo da escola, vestes os mesmos trajes, montas os mesmos cavalos, usas os mesmos arreios que os teus antecessores de há 250 anos. Qual é a sensação de viver a história? Eu volto a dizer que sou um privilegiado. Não somos muitos, somos só alguns cavaleiros na escola. Eu tenho o maior orgulho e sou grande devedor à Escola Portuguesa de Arte Equestre, porque faz parte da minha formação como homem de cavalos. Eu venho de uma família que não era de cavalos, era de outra área, e apaixonei-me pela equitação, pela mão, em primeiro lugar, do professor Emílio Mota, no Picadeiro da Alameda das Linhas de Torres. A seguir tive a sorte do Luís Valença Rodrigues regressar das Canárias e instalar-se nesse picadeiro e ter trabalhado com ele durante 8 anos, que foi um período maravilhoso da minha vida como aprendiz e grande apaixonado pela equitação. E pela mão do Luís Valença, através do convite que o Dr. Guilherme Borba tinha feito ao Luís de levar um cavaleiro, um aluno dele para aluno da Escola Portuguesa de Arte Equestre, eu ter ficado na fila de 3 que entraram, que foi o Nuno Palma, o Miguel Nuno Ralão e eu em terceiro lugar, para a escola. E nessa altura é que eu transitei um bocadinho das mãos do Luís Valença para a casa do Dr. Guilherme Borba, onde privei com o Dom Diogo Bragança, com o professor Celestino da Costa, com o João Trigueiros de Aragão, com uma série de gente que eram figuras também muito máximas da equitação em Portugal. E, portanto, eu cada vez que me fardo na escola, só tenho pena de não estar à altura deles, porque gostava de ser muito melhor do que o que sou, mas tento pelo menos dignificar, tento
seguir as pegadas e não perder a identidade do que é uma academia equestre versus a equitação moderna, que, embora, como eu disse há pouco, não acho que sejam duas coisas diferentes, são suficientemente diferentes para termos de dizer que são duas identidades. Uma faz parte da formação da outra, mas a verdade é que sinto uma responsabilidade brutal, mas principalmente sinto gratidão por me terem dado esta oportunidade de ser cavaleiro da escola e de poder continuar a fazê-lo e a comungar deste objetivo, que é levar a equitação portuguesa e o património equestre português e zootécnico português pelo mundo fora e a ser cada vez mais conhecido e mais apoiado. Eu acho que podemos dizer que somos muito bem recebidos mundialmente quando fazemos saídas. Já nos apresentámos em Paris com as 4 escolas, organizações em que o Dr. Filipe Graciosa foi o grande promotor e que são muito gratificantes, porque nós podemos dizer, olha, conseguimos estar ao lado das escolas que são reconhecidas mundialmente de uma forma em que não perdemos a nossa identidade e em que contribuímos de uma forma realmente genuína para divulgar o património equestre português e zootécnico português. Muito obrigado. Só deixar uma nota para quem está menos identificado com estes assuntos. As 4 escolas a que o Francisco Bessa de Carvalho se refere são as 4 academias equestres, as únicas 4 academias equestres que existem no mundo. A Escola de Saumur, em França, a Escola de Jerez de la Frontera, em Espanha, a Real Escola Espanhola de Viena da Áustria e a nossa Escola Portuguesa de Arte Equestre. Kiko, Tiago, muitíssimo obrigado pela vossa presença, muitíssimo obrigado pela amabilidade das vossas respostas, pelos enormes esclarecimentos que nos quiseram trazer. Quero deixar também aqui um agradecimento à Câmara Municipal de Zambuja e à organização da Feira de Maio por nos ter dado a hipótese de levar um pouco do que é o conhecimento da equitação ao grande público. E para si, caro espectador que nos acompanhou, o nosso maior obrigado por ter estado connosco. Até uma próxima ocasião. Thank you.